Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de tolerância dimensional, né? A tolerância que a gente vai estar verificando especificamente é essa aqui indicada, né? 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? Então é essa referência aqui, né, que a gente tem aí para tolerância, 30 mais 0,007, né, milímetros, né, os 7 milésimos de milímetro. E no que diz respeito à análise, o que acontece? A gente precisa pegar o valor máximo, mínimo e o intermediário, né, e o campo, né, de tolerância. São esses quatro dados, né? Vamos primeiro aqui para o valor máximo da tolerância. No caso, como ele é 30 mais 7 milésimos de milímetro, então significa que o valor máximo dessa tolerância aqui é 30,007. O que significa esse valor máximo? Na análise de uma peça que vem esse valor ou na fabricação da mesma, significa que quando você for medir essa peça, ela vai ter que ter no máximo 30,007, né? Ou seja, qualquer valor fora dessa especificação, a peça vai estar errada, né? Então, o próximo ponto, o mínimo, né? O mínimo, ele vai ser justamente 30 menos 0. Aí você diz, pô, por que 0? Isso aí é por causa da norma, né? Ou seja, já é convencionalmente indicado pela norma, né? Se a gente fosse pegar a característica desse valor 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? O correto, ou melhor, né? Didaticamente, o mais fácil de interpretar seria 30 mais 7 milésimos, 30 menos 0. Né? Só que menos 0 ele não vai ter característica de informação relevante para o processo. Então, chegou a ficar convencionado eliminar, né, o menos 0 quando ocorresse essa informação. Do mesmo caso, vamos supor que fosse 30 menos 0,007. Né, ou 30 menos 7 milésimos de milímetro, né, e não tivesse nenhum valor para mais. Ou seja, ele teria relação também para mais 0, né, ou seja, mais 0,000. Só que não precisa ter essa informação, né? Então já fica convencionado a entender, subentender que esse valor é 0. Então, para o mínimo, a gente vai ter 30 menos 0, que vai dar igual a 30,00. Para o valor intermediário, que é o valor intermediário, significa justamente, né, o valor mais confiável, né, para a fabricação da peça, né? Ou seja, entenda que se a peça ela ficar com 30,007, ela está ok. Se ela ficar com 30,000, ela também está ok, mas se você observar, se ela for um pouco para mais ou um pouco para menos, ela já vai estar fora da medida, né? Então o valor intermediário vai ser justamente a soma do máximo e mínimo dividido por 2. Então, se a gente somar 30,007 mais 30, a gente vai ter 60,007. Né? Então, esse aqui seria a soma dos dois. Ele dividido por 2 daria justamente o valor de 30,0035. Né? Então, deixa eu colocar aqui do lado. 30,0035. Né? Então, esse seria o valor mais confiável, né, para a peça, né? 30,0035. Né? Então, veja que ele tem a mesma proporção, tanto para mais como para menos. Né? Então, ele é de fato o valor intermediário. E o outro é o campo de tolerância. O campo de tolerância é justamente essa base aqui, né, do 0,007. Né? Ou seja, é a amplitude, né, do processo. Então, nesse caso aí, só é subtrair o máximo pelo mínimo. Então, 30,007 menos 30 vai dar exatamente 0,007. Ou seja, essa é a amplitude que a gente tem um campo de tolerância. Essa amplitude ela vai nos dar o quê? O valor da complexidade, ou a indicação da complexidade da fabricação da peça. Né? Ou seja, quanto maior esse campo, mais fácil vai ser de fabricar. Quanto menor, mais preciso vai ser de fabricar e, consequentemente, mais difícil. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de análise de tolerância dimensional. Né? No caso aqui a tolerância indicada 25 menos 0,012 milímetros, né? Ou 12 centésimos de milímetro. Nesse caso, a mesma situação do vídeo anterior, né? A gente vai estar vendo o máximo, o mínimo, intermediário e o campo. Né? O máximo, nesse caso aqui, vai ser 25 mais 0,00.
né? Como eu tinha explicado anteriormente, quando o valor ele vem só negativo ou só positivo, né? Apenas com a incidência, a gente já subentende que o outro valor vai ser ou mais zero ou menos zero. Então, nesse caso, como ele é negativo, o valor vai ser direto pelo nominal. Então, 25 mais zero vai dar igual a 25. Né? Então, esse aí é o valor máximo, né, da peça. Né? Ou seja, a peça fabricada significa que ela vai ter no máximo, né, para ser um valor útil, né, ou seja, aplicável, ela no máximo tem que ser 25 milímetros. Né? O mínimo vai ser justamente 25 menos 0,012. Né? Então, nesse caso aí, 25 menos 0,012, ele dá igual a 24,988. Né? Então, 24,988 é o valor mínimo da peça. Né? Ou seja, ela vai ter que variar entre 24,988 até 25. O valor intermediário vai ser justamente a soma do máximo e do mínimo dividido por 2, né? Então a gente vai ter 24,988 mais 25, que vai dar igual a 49,988, dividido por 2, que vai dar igual a 24,994. Né? Então o valor intermediário vai ser 24,994. Né? Então esse é o valor mais preciso. E por último, o campo. Né? A gente vai pegar aqui, considerar o 24,988 em relação ao 25, né? Então vai ser a subtração do 25 menos o 24,988, que vai dar igual a 0,012, né? Então 0,012 milésimos de milímetro, ou melhor, né, centésimos de milímetro, né? Esse é o valor aqui do campo, né? Então se a gente for comparar com o vídeo anterior, esse valor aqui, ele é mais fácil de se obter do que o anterior, né? Ou seja, esse é 12 centésimos, o outro era apenas 7 milésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de gestão da produção. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre análise de custo, né, ligado à produção de processos que envolvam usinagem, né? Esse processo que é tão comum, né, no circuito mundial industrial. Né? Então, os processos de usinagem acabam sendo um grande diferencial, né, para as indústrias como um todo, né, daquelas que necessitam de processos de transformação. Né? E o processo de usinagem é um processo bem comum ligado a essa questão de transformação de matéria. Bom, o processo de usinagem ele leva em consideração, né, justamente fabricação por remoção de cavaco. Né? Então, como vocês podem estar observando aí no vídeo, né, você observa uma ferramenta de corte, né, uma ferramenta, uma fresa, né, um cabeçote faceador, né, e ele está justamente removendo material metálico, né, por meio dessa relação de giro, né, e esforço de corte. Né. Então, existe uma série de variáveis, né, que envolvem a física por trás dos processos de usinagem. Né, mas no que diz respeito ao controle, né, de gastos referentes ao ciclo de produção, não tem tanta oscilação, né? Até porque é um processo já bem maduro no que diz respeito à sua tecnologia. Né? Ele vem sempre evoluindo, mas se tem uma determinação hoje muito efetiva da capacidade, né, que esse processo ele tem como um todo. Né? Independente do tipo de máquina que venha a ser utilizado, torno, fresadora, torno CNC, fresadora CNC, retificação, aplanamento. Enfim, dependendo do processo, as características acabam não alterando tanto no que diz respeito à determinação do custo. Né? No que diz respeito ao projeto, aí já é outra história, né? Entra uma série de características, tá bom? Mas é sempre importante ficar atento com esse processo, que ele tem um detalhe interessante que você pode ter um ciclo de fabricação mais padronizado no que diz respeito a condição de lotes, né, de execução, e você pode ter ciclos de fabricação que acabam sendo de lotes muito pequenos, né, ou seja, de peças exclusivas. Né. Às vezes fabricação de uma peça de um equipamento que quebrou e é difícil comprar a original ou já não tem mais no mercado, e aí você tem que fabricar aquela peça.
né, para estar repondo para uma máquina. Então, existem muitas empresas de ferramentaria que são especializadas nesse tipo de fabricação, vamos chamar de customizados, né? Mas existem outras empresas que trabalham realmente com processos de fabricação que levam em consideração grandes lotes, né? Então, é um detalhe também que vale a pena ficar atento aí nos ciclos de usinagem. Bom, no que diz respeito ao ciclo de usinagem, quanto aos custos, o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a matéria-prima, né? Então, para qualquer projeto que envolva a usinagem, matéria-prima é fundamental a análise, né? Porque ela vai ser um norte no que diz respeito a características dos equipamentos e principalmente características das ferramentas, né? E as características das ferramentas elas vão serão norte, né? Para essa questão da determinação do tempo de fabricação, que acaba sendo também um ponto crucial aí para determinar o custo, né, que vai envolver aquele processo de usinagem, né? Então, se você num processo de matéria-prima, tiver um processo de usinagem que envolva um aço com baixo teor de carbono, você seja muito familiarizado com o tipo de usinagem com aço com baixo teor de carbono e muda para um aço liga, né, as características de fabricação elas mudam completamente, né? Então é importantíssimo esse ponto da análise da matéria-prima. Outra questão, as ferramentas, né, que vão ser aplicadas ao processo de usinagem, né? Então, para cada novo tipo de elemento a ser confeccionado, né, seja ele de pequeno lote ou de grande lote, ou apenas uma única peça a ser fabricada, é importante analisar quais são as ferramentas que vão ser utilizadas. E aí existem dois pontos bem interessantes. Um é você não ter aquelas ferramentas lá que você está planejando e comprar aquelas ferramentas, ou você ter uma determinação de uma ferramenta específica que vem te dar uma característica melhor de rendimento, né, e você não ter essa ferramenta especificamente e acabar tendo uma outra que vai te dar um desempenho às vezes 80%, 70% menor do que a ferramenta ideal, né? Então é importante analisar esses pontos porque um simples desempenho de ferramenta pode custar um tempo muito grande no processo de fabricação, principalmente para peças com grande lote, para grandes lotes, né? Então é importante ficar atento com a ferramenta que você vai determinar para o processo de usinagem, né? Então é um ponto aí crucial para o custo, é justamente a questão da determinação das ferramentas. Existe uma outra situação que é o seguinte: ter a ferramenta e o tempo de desgaste que você vai ter com o processo, né? Ou seja, a questão de troca das ferramentas durante o processo, né? Então aí as ferramentas também se entra esse tempo de desgaste e consequentemente o setup para o processo, né? Então entra aí envolvendo o tempo como um todo da usinagem. Outro ponto determinante também é a questão das máquinas, né? Determinar quais serão as máquinas que vão ser utilizadas, né? Assim como as ferramentas, você pode também ter uma máquina específica que vai te dar um rendimento elevado, mas às vezes você não tem essa máquina. Mas tem uma outra que também consegue fabricar, mas não com o mesmo desempenho da específica. É um ponto também importante para analisar se vale a pena ou não, né, tá iniciando um processo de usinagem que leva em consideração uma máquina que você não tem ela com alto desempenho para execução como foi planejado, né? Então é importante analisar essa variável também. Outro ponto, os profissionais que vão estar à frente, né, dessa execução, né, por mais que se fale de processo de usinagem, né, mas ele tem uma série de variáveis e essas variáveis, né, levando em consideração, exemplo, a CBO, né, o Catálogo Brasileiro de Ocupações, você acaba tendo, normalmente, um profissional que vai ficar designado para um processo, né, específico, né? Às vezes acontece ter um profissional mais polivalente e ser caracterizado realmente como ferramenteiro, né? Independente da área, seja um ferramenteiro geral, um ferramenteiro de corte, dobra e repuxo, etc. Mas é importante essa questão da determinação do profissional. Exemplo, se a peça ela vai ter vários processos, né, e vai passar por vários profissionais, né, tá levando em consideração, né, a disponibilidade, né, por hora daquele profissional, né, e quanto é o valor, né, referente à hora daquele profissional para ser gerado no custo final da execução, né? Então é importante essa determinação dos profissionais que vão estar à frente aí desse processo de usinagem, né? Outro detalhe importante, o fluido de corte,
né? O fluido de corte aparece como um consumível muitas vezes secundário para o processo, mas principalmente ciclos que vão ter grandes lotes de usinagem. É importante que o fluido de corte ele esteja bem mensurado, né? Porque dependendo até da matéria-prima, né? Pode ser um fluido de corte que ele venha a ser contaminado, né? Durante o primeiro ciclo de usinagem, ele acaba às vezes não tendo como ser reutilizado, né? Então é um detalhe importante para analisar, porque dependendo da situação ele pode se tornar um custo mais elevado do que o necessário, né? Então ficar atento realmente com o fluido de corte, que vai ser específico para aquele processo ou para aquela matéria-prima específica, né? Então é importante ficar atento com isso. Outro detalhe, sistemas de fixação. Sistemas de fixação muitas vezes aparecem como periférico, né, para os ciclos de usinagem, só que alguns processos de usinagem precisam de sistemas de fixação específicos, né, que às vezes acaba fugindo da característica normal do equipamento, né, seja do equipamento ou até de fixação da ferramenta, né? Então, às vezes, para fabricar um determinado elemento, você tem que fabricar um sistema de fixação específico para aquele elemento, né? E muitas vezes algumas empresas acabam não colocando esse custo daquela fabricação, mas você leva em consideração tempo, matéria-prima, os mesmos requisitos do produto final para esse produto secundário que vai estar sendo utilizado aí como sistema de fixação. Às vezes não precisa ser fabricado, mas às vezes é um acessório que você não tem e precisa ser comprado para ter um melhor desempenho naquela fabricação, né? Então, um ponto importante ser analisado que são sistemas de fixação. E aí entra como um todo a questão do tempo da usinagem, né? Que aí leva em consideração os tipos de fabricação que vão ocorrer, né? Os parâmetros de corte, o tempo que cada profissional vai estar ali empenhado naquela fabricação. Entra também a questão do setup, né? Ou seja, fixação de peça, fixação de ferramenta, alinhamento, dependendo do tipo de máquina, por exemplo, se for um CNC, os ciclos que você vai estar testando do equipamento. Então tudo isso aí acaba interferindo no tempo da usinagem. E esse tempo da usinagem é um fator determinante aí para o custo, né, do processo como um todo. Alguns ciclos de fabricação, depois das peças usinadas, é importante fazer análise de ensaio, né? Às vezes o próprio cliente já pede no projeto de execução que seja embutido no valor final o custo do ensaio, né? E aí para um ensaio normalmente é uma empresa terceira, né? É muito difícil empresas do ramo de ferramentaria, né? Seja para grande porte ou pequeno porte, ter um setor específico de ensaio, né? Normalmente você tem um setor de controle de qualidade que leva em consideração análises mais corriqueiras, né? Muitas vezes da parte dimensional, geométrica da peça, né? Do que diz respeito a questões de ensaios mecânicos, né? Como tração, compressão, ruptura, né? Então é importante também que, se for o caso, a característica do preço desse tipo de ensaio, né? E da certificação do mesmo. Outro ponto, né, aí para finalizar, é justamente a logística de envio, né? Muitas empresas da parte de usinagem acabam tendo uma grande gama de atendimento nacional, né? E principalmente levando em consideração a reputação da empresa, né? Então vai pegar serviço podendo atender aí o Brasil todo, né? Então é importante também a análise da logística de envio, né? Muitas empresas que estão comprando já pede para justamente ficar embutido no valor final a logística de envio também. Então, um ponto importante, né, essa análise da logística de envio, né, tanto das taxas como da transportadora, enfim. É importante ficar atento com essa questão, principalmente pelo tempo também, né, de envio, né, fazer uma análise média aí de tempo de envio para não ter nenhum transtorno, tá bom? Bom, essas são algumas características, né, aí referente aos custos que envolvem os processos de usinagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!